Hoje nós vamos fazer exercícios que envolvem dilatação volumétrica e superficial. No exercício número 1, eu estou pedindo para calcular os coeficientes de dilatação volumétrica e superficial, sendo que esse símbolo aí, que é o coeficiente linear, vale 26 vezes 10 a menos 6. Então vamos retirar o coeficiente linear. O coeficiente de dilatação térmica superficial ou de área, o Bzinho, com o rabinho aí. O coeficiente de volume parece um Y e uma letrinha grega também. Lembrando que o coeficiente de área é igual a 2 vezes o linear. Então vai ficar 2 vezes 26, 10 a menos 6. É só fazer 2 vezes 26, vai dar 52, 10 a menos 6. Esse é o coeficiente de superfície ou área. Então nós temos a resposta aqui. O volumétrico é 3 vezes o linear. Então o volumétrico vai ser 3 vezes o 26, 10 a menos 6. Então vai dar 78, 10 a menos 6. Esse é o coeficiente quando eu estou trabalhando com volume. Vamos ao próximo. O segundo exercício aí, eu tenho uma placa metálica que tem 500 metros quadrados a 30 graus Celsius. Qual será o valor na área dessa placa com 50 graus, dado o coeficiente linear de novo, ó. Então, área inicial, porque ele fala que a placa metálica tem 500, então nós usamos aí. Temperatura quando a placa tem 500 metros quadrados, temperatura inicial 30. A área final, que ele perguntou qual será o valor da área dessa placa, então é a área final. Quando a temperatura for 50. Lembrando que aqui eu tenho o coeficiente linear. Como eu estou trabalhando com área, eu vou ter que transformar esse valor do coeficiente linear. Lembrando que a área é igual a 2 vezes o coeficiente linear. Então, o coeficiente de área é 2 vezes 2, 10 a menos 6. Então, para resolver os exercícios, eu tenho que usar o coeficiente de área, que é 4 vezes 10 a menos 6. Usando as fórmulas para a área, eu vou jogar ΔA, que eu não tenho, que é a variação de área. Área final, que eu também não tenho. E a área inicial é 500. Então, aqui tem duas letras, não tem como fazer nada. Na outra fórmula, ΔA eu não tenho. Bzinho é 4 vezes 10 a menos 6. Área inicial é 500, mas o ΔT eu não tenho. Então, calculando o ΔT, eu tenho 50, que é a temperatura final, menos o 30, que é a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura é 20 graus. Então, eu volto na fórmula lá em cima do ΔT repetindo e multiplico por 20. Lembrando que agora eu vou multiplicar os números que não tem expoente, que é o 4, 500 e o 20. Então, vai dar 40.000, 10 a menos 6. Para resolver isso daí, eu repito 40.000 e vou dividir por 1 seguido de 6 zeros, porque o expoente é menos 6. Então, a minha variação de área é 0,04 metro quadrado. Repetindo na primeira fórmula aqui do ΔA, eu tenho AF menos 500, viro a equação, isolo meu AF, que o 500 vai passar somando, e aí somando eu tenho a área final de 500,04 metro quadrado. Então aqui eu tenho minha área final. Dê um pause no vídeo, realize a cópia e vamos ao próximo, que é a resposta. No terceiro, qual será o valor da dilatação volumétrica sofrida por uma esfera de alumínio de volume inicial igual a 150 metros cúbicos, cuja temperatura varia 100 graus Celsius, dado de novo o coeficiente linear, 22 vezes 10 a menos 6.
Então ele quer saber qual a variação volumétrica. Lembrando que o volume inicial ele falou aí, vale 150. E ele também falou que a temperatura varia 100 graus Celsius. Então, isso é a nossa variação de temperatura, 100 graus Celsius. Coeficiente linear, ele passou. Então, eu tenho que transformar para o volume, coeficiente de volume, que é 3 vezes o linear. Então, 3 vezes 22, 10 a menos 6. Então, o coeficiente de volume é 66 vezes 10 a menos 6. E esse coeficiente que eu vou trabalhar nesse exercício. A fórmula para calcular eu vou precisar só dessa daqui, onde a variação de volume é o coeficiente de volume, vezes o volume inicial, que é o VI, vezes o ΔT. Então, a variação de volume, que ele pediu, que é a dilatação volumétrica, é 66, 10 a menos 6, volume inicial 150 e o ΔT vale 100. Então, multiplicando 66 com 150 com 100, eu vou ter 990.000 vezes 10 a menos 6. Isolando o valor aí, eu vou passar 1 dividido por 6 zeros seguidos aí. Então, vai dividir 990.000 por 1 milhão. Eu vou ter o valor 0,099 metros cúbicos. Então, essa é a dilatação volumétrica sofrida por esse material. Aqui nós já temos a resposta. Dê um pause no vídeo e realize a cópia. Vamos ao próximo. No 4 eu tenho um piso de ferro a 0 graus Celsius, tem 5 metros quadrados de área. Se o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 1,2 10 a menos 6, qual será o valor da área final desse piso a menos 30 graus Celsius? Então, colocando aqui, eu tenho a área inicial do piso, que é de 5 metros quadrados. Temperatura inicial do piso é 0 graus Celsius. Eu quero saber a área final desse piso quando a temperatura atingir menos 30 graus Celsius. Lembrando que ele passou o coeficiente de dilatação linear, então é o alfa lá. Lembrando que eu estou trabalhando com área, então eu vou ter que fazer 2 vezes o linear para calcular o coeficiente de área. Então vai ser 2 vezes 1,2, 10 a menos 6. Então o coeficiente de área é 2,4, 10 a menos 6. Jogando as equações de área, eu vou calcular. Variação de área eu não tenho, área final eu não tenho, área inicial é 5. Então vamos para outra fórmula. Variação de área eu não tenho, coeficiente de área é 2,4, 10 a menos 6. Área inicial é 5 e a variação de temperatura também eu não tenho, que eu vou calcular lá na fórmula de baixo. Que no caso a temperatura final é menos 30, que é a temperatura que ele vai atingir, menos o valor inicial, que no caso é 0. Então, se eu devo 30 e tiro 0, fica devendo 30. Então, fica menos 30 graus Celsius. Então, repetindo a equação lá em cima, eu vou substituir aqui com um parênteses, que está multiplicando com um número negativo. E aí, vou realizar a multiplicação dos números sem expoente. Cuidado com o sinal negativo. Na calculadora, jogue somente os números sem sinal. Então, eu pego 2,4 que não tem expoente, 5 e 30. Multiplico, vai dar 360. Lembrando que é com sinal negativo, 10 a menos 6. Então, a variação de área é menos 360 dividido por 1, seguido de 6 zeros. Então, a variação de área vai dar 0,00036. Lembrando que o valor aí é negativo. Então, isso significa que está tendo uma contração térmica, ou seja, uma diminuição da área. Jogando na primeira fórmula, eu vou ter AF menos o 5, viro a equação, e aí isolando o AF, eu vou passar o 5 somando do outro lado. Então, vai ficar 5 positivo menos esse pouquinho aí. Então, a minha área final vai dar 4,99964 metros quadrados.
essa é a área final do piso, ou seja, o piso diminuiu no tamanho da área. Aqui eu tenho a resposta, dê um pause no vídeo e vamos ao próximo. No exercício número 5, eu tenho uma esfera de aço que tem volume inicial de 100 a 0 grau. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do aço é de 1,2. Qual será a variação de volume sofrida pela esfera se a temperatura atingir 500 graus Celsius? Então, tirando os valores, o volume inicial é 100, temperatura inicial é 0, variação de volume, que é o que ele quer saber, ou a dilatação volumétrica, temperatura final, que é a temperatura que ele vai atingir, é de 500. Lembrando que ele passou o coeficiente de dilatação térmica linear do aço. Então isso daqui eu vou ter que transformar no volumétrico, que eu estou trabalhando com volume, que é 3 vezes o linear. Então o coeficiente de volume é 3 vezes 1,2, 10 a menos 6. Então eu vou usar o coeficiente 3,6 vezes 10 a menos 6. Esse é o coeficiente de volume. Jogando nas fórmulas de volume. Então aqui, como eu só vou calcular o ΔV, eu não preciso usar aquela fórmula do TF menos TI. Então vamos calcular o ΔV, sabendo que o coeficiente volumétrico é 3,6, 10 a menos 6. E o volume inicial é 100. A variação de temperatura eu não tenho. No caso ela é 500, que é a temperatura final, menos a inicial, que é 0, que no caso vai dar 500 mesmo. Então repetindo a continha ali, eu vou multiplicar por 500, então meu ΔV vai ser 3,6 vezes 100 vezes 500. Vai dar 180 mil, 10 a menos 6, então repete os 180 mil e divide por 1 seguido de 6 zeros aí, que é 1 milhão. Fazendo essa divisão eu tenho uma variação de volume de 0,18 metros cúbicos. Aqui eu tenho a resposta, dê um pause no vídeo e realize a cópia. Realize as atividades e até mais.